Olá, amigos! Já está chegando no final a nossa semana especial de mordomia cristã, mas ainda teremos mais uma mensagem para amanhã. A mensagem desta noite, para este momento, é com relação a ser fiel, a sermos fiéis doadores, mesmo nos momentos de crise. E há uma história na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos de 1 a 4, em que Jesus está no templo e está ali observando, e então ele chama a atenção das pessoas, dos ouvintes, dizendo o seguinte: olha, percebam esta viúva, ela é muito pobre. E ela ofertou agora 2 moedinhas. Ela ofertou muito mais do que qualquer outro adorador. E os discípulos e as pessoas que o acompanhavam acharam assim estranho. Como assim 2 moedinhas? Deu mais do que qualquer outro. E Jesus complementou dizendo: porque ela deu de tudo que ela tinha. Eram 2 moedas e ela deu tudo. Os outros ofertam daquilo que está sobrando, com alegria ou não, mas ofertam daquilo que está sobrando. A grande pergunta que Jesus nos faz refletir é a seguinte: quanto é que sobra depois que a gente oferta? Ah, sobrou tudo para pagar as contas, para fazer uma viagem, para guardar um pouquinho no banco. Sobrou? Ok. Ele diz: pois por isso que a viúva, ela deu muito mais, porque do que ela deu não sobrou absolutamente nada. Absolutamente nada. Ela deu as 2 moedinhas que ela possuía. E isso nos mostra, queridos, e o enfoque da mensagem é o seguinte: não é a quantidade em si. Porque se eu disser que quantidade não conta, de repente alguém vai pensar assim: bom, eu daria R$500 de oferta, mas quantidade não é o que importa, então R$10 está tudo certo. Não é isso. Mas mais do que a quantidade é a qualidade do que ofertamos. A palavra de Deus nos diz: quando nós ofertamos, nós estamos demonstrando o tamanho ou o grau do amor que nós temos para com Jesus. Ou então o tamanho da gratidão que temos para com Jesus e toda a sua obra de salvação. O apóstolo Paulo, ele diz: eu estou constrangido a pregar o evangelho, porque o Senhor Jesus morreu, e quando ele morreu por todos nós. Nós já pagamos o preço através de Jesus. Aliás, ele pagou o preço, mas a morte que deveríamos sofrer, ele já sofreu. Por isso que o apóstolo Paulo diz: então também todos nós já fomos mortos, ou seja, pagamento foi feito. Agora, Paulo conclui: eu não tenho outra alternativa a não ser extremamente agradecido a Deus. E Paulo então escreve: o amor de Cristo me motiva, me constrange. Ai de mim se eu não falar. É muito amor e eu não posso fazer tanto, mas o que eu puder fazer eu faço pelo reino de Deus, pela obra de Deus. E Paulo foi um fiel servo de Deus. E voltando à história da viúva, então Jesus diz: ela deu mais do que qualquer outro. Queridos, quanto é que sobra depois que a gente oferta? Não estamos dizendo dê tudo, entregue tudo. Agora, se você tiver alegria e gratidão como aquela viúva, ela entregou tudo. Mas a reflexão é para que nós possamos entender: será que eu estou sendo tão agradecido quanto deveria? Será que eu realmente tenho tanto amor a Deus, a sua causa, a sua obra, a salvação, a ponto de me alegrar com ofertas mais qualitativas? Nós precisamos entender, nós precisamos compreender, precisamos praticar. E confesso que esta mensagem também é para mim. Às vezes nós ofertamos o percentual que nós colocamos em nosso coração, mas em algum momento, quando há crise. O apóstolo Paulo também passou por um momento em que houve muita fome na época do Império Romano, ali na época de Paulo, e Paulo orientou que os irmãos, mesmo na dificuldade, pudessem ajudar outras pessoas que estavam em mais dificuldades ainda. E o resultado foi que as pessoas doaram com tanta alegria que Paulo disse: fizeram muito mais do que precisavam, do que poderiam fazer, fizeram muito mais. E aí a gente vai concluindo aqui, entendendo uma coisa: o coração completamente agradecido não é apegado às coisas deste mundo, não se
preocupa com o amanhã. Aquela viúva poderia ter imaginado como que eu vou comer na próxima semana. E aquelas 2 moedas não eram 2 moedas de 5 centavos, sem valor nenhum. Eram moedas que daria para ela se sustentar durante toda a semana, mas ela foi e deu tudo. E ao dar tudo, o Senhor contempla o tamanho do amor desta mulher, o tamanho desapego às coisas materiais. Queridos, vamos pensar, vamos refletir. Estamos em crise, logo não posso ofertar. Pense nisso. Os outros não estavam em crise, a mulher estava, eram as suas 2 últimas moedas. Mas o tamanho do amor a Jesus, a Deus, fez com que ela entregasse tudo, sem se preocupar, sem querer fazer barganha. Senhor, eu entrego 2 moedas, as últimas 2, mas o Senhor me recompensa depois. Não, ela entregou porque amava, porque era grata, mesmo na super pobreza. Você compreende isso? Queridos, a maior de todas as ofertas, para concluirmos a mensagem deste momento, a maior de todas as ofertas, Jesus Cristo. Ele se esvaziou de sua divindade. Ele deixou o trono da glória. Ele veio a este mundo sem nada, não tinha nem onde dormir. E ele se entregou, deu tudo, inclusive sua vida. É isso que constrangeu Paulo, é isso que constrangeu a viúva, o amor de Deus muito grande. Queridos, que Deus possa nos influenciar em nosso coração, trabalhar na nossa vida, para que possamos nos esvaziar de toda preocupação, de toda ansiedade e possamos preencher esse espaço com gratidão, preencher esse espaço da nossa vida com amor a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, que lição especial e maravilhosa de uma mulher. Seus recursos iriam se findar, mas ela ficou muito mais feliz em poder ofertar, retribuindo tanta bênção que o Senhor havia derramado a ela, mesmo estando em crise, mesmo sendo as 2 últimas moedas. Senhor Deus, transforme a nossa vida. Precisamos de transformação plena em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe. Vamos esperar para amanhã cedo a mensagem da palavra de Deus e em seguida as conotações importantes da mensagem. Um forte abraço e que Deus te abençoe.